dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos fazer uma oração? Então, fechar os nossos olhos, levar nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer ao Pai por mais esse momento, por mais essa manhã de domingo, onde estamos iniciando os nossos trabalhos, onde a Casa Paulo de Tarso abre novamente as suas portas e somos recebidos pela equipe espiritual que preparou todo o ambiente para nos receber. Pedimos ao Pai a Tua bênção para o entendimento da palavra, principalmente em nossa mente, mas também em nossos corações e no ato, no nosso dia a dia, nossa rotina, a forma como tratamos nossos irmãos. Se conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Aí diz assim: conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que o coração está cheio. Lucas, capítulo 6, versículo de 43 a 45. Bom, meus irmãos, nós sabemos que os profetas e as profecias existem no mundo espiritual, pelo ponto de vista religioso, há muito tempo, né? Nós sabemos disso, porque é uma necessidade. Nós somos espíritos que precisamos reencarnar para aprender e nos desenvolver, como nós sabemos. Mas, no princípio, ainda no ponto muito ignorante que nós estamos, quanto mais ignorante o espírito, mais a matéria faz efeito sobre ele, não é? E aí, no início, ainda sem uma formação moral mais profunda, como nós sabemos, era necessário que Jesus enviasse os seus mensageiros para a nossa orientação. E assim veio os profetas, né? Nós temos uma visão do profeta como um líder religioso, quase sempre, nos orientando. Ele tem o dom, como nós sabemos, não é? Ou a capacitação mediúnica, porque faz a mensagem entre os dois lados, recebe a mensagem e transfere para o povo necessitado, que somos nós, através da mensagem divina. E ele nos orienta nesse sentido, faz predições, ou seja, adiantamento sobre consequências das nossas atitudes, tanto quanto nações, quanto seres ou indivíduo, como nós sabemos também. Portanto, os profetas nos acompanharam principalmente para a formação moral que nós precisávamos naquele momento. Ainda vivíamos muito mais próximos dos animais, porque não tínhamos uma formação ética e moral mais profunda como uma sociedade, né? E aí, um dos primeiros grandes profetas que nós podemos falar está lá na parte primeira da Bíblia, na Talmud, né? Que veio através dos judeus, que é Moisés. E ele vem nos orientar sobre a nossa natureza divina, mas também sobre a necessidade de agir de forma mais espiritual e humana. Por isso, as suas leis nos orientam sobre esse sentido, não só nos 10 mandamentos, como mais nas 170 e poucas leis que ele impôs naquele momento. E como nós ainda éramos muito, digamos, infantis na maneira de compreender a espiritualidade, ele passou para nós exatamente como crianças, não é? Então, sempre na negação, não é necessário, você não pode desejar o que é do seu irmãozinho, né? Você não pode querer a esposa do seu companheiro, do seu irmão. Você não deve invejar o seu irmão naquilo que ele tem de material. Então é uma visão muito mais de contenção, para que nós possamos formar
uma visão mais moral. Assim como nós fazemos com as crianças, não é? No início ela vai lá, ela quer mexer em tudo, ela não tem uma noção. E nós falamos, não pode mexer aí, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É exatamente assim que o mundo espiritual e os profetas na época agiam. Todos os outros profetas, quando nós vamos fazer análise, Isaías, Daniel, Ezequiel, eles falavam, cuidado Israel, vocês estão saindo debaixo da orientação de Deus, e aí há consequências nesse sentido. Então, quando nós analisamos as profecias e os profetas, quase sempre vão nesse sentido. No entanto, nós acabamos formando desta forma uma visão superficial também, porque trocamos quase sempre o conteúdo pela forma e nos apegamos a essa superfície. Vejam, há uma série, se eu não me engano, passa aí em alguns streams, entre eles, se eu não me engano, na Netflix, The Chosen. Não sei se os amigos aqui já acompanharam. E só para a gente ter uma noção de como nós nos apegamos à forma, né? Há acho que lá na terceira temporada, um momento onde os apóstolos eles estão pregando a outros povos, e aí eles vêm muito aflitos a Jesus e dizem assim, Senhor, nós pregamos, mas eles não compreenderam muito bem, e se formou ali uma espécie de briga entre eles, não é? Os saduceus, os povos das outras cidades, e nós queremos que o Senhor interfira, porque nós não temos ainda a capacidade de resolver isso. Jesus aceita, vai até o local, com povos diferentes, com visões diferentes, e procura intermediar aquilo. Naquele momento, está vindo um judeu, em cima de um cavalo, e cruza com o Cristo. Há um certo embate de ideias ali, mas ele diz, eu preciso ir a Israel para dar uma mensagem, né? Ele não se demora muito com Cristo e vai à frente. Quando ele chega, já à noite, no templo, ele pede para que acorde, né? Porque já estavam dormindo, o líder do templo, e ele vem, né? O líder do templo vem, tal, e ele está vestido de maneira muito distinta, e há alguns cordões, assim como nós sabemos que os judeus usavam, para lembrança da lei. E aí, antes dele dar a mensagem, o líder espiritual diz assim, por que você está vestido assim? Ele diz, como? Você sabe que está na lei que nós não devemos juntar dois tipos de couro, não é? Um couro e um pano, não é isso que diz a lei. Ele diz assim, mas nós não seguimos mais essas antigas orientações. Ele fala, como não? E onde estão os seus cordões? Ele diz assim, nós também não usamos mais os cordões. Ah, mas vocês estão saindo da lei. E diz, vá buscar cordões para ele. No meio do caminho, eles estão conversando e falam, quando eu estava vindo de lá para cá, encontrei um homem que tinha uma grande multidão em volta, que era chamado Jesus. Ele disse, é mesmo? Então quer dizer que ele está pregando contra a palavra? Junte os soldados, vamos atrás dele. Foi embora e não ouviu a mensagem que ele tinha para passar, que era importante na história. O que eu quero dizer aqui, ele estava muito mais preocupado com as vestimentas do mensageiro do que com a mensagem em si. E nós muitas vezes nos apegamos nisso. E aí vem o Cristo, que encarna entre nós para dizer, não importa quantas vezes você se alimenta ou lava suas mãos, não importa quantas vezes você lê a palavra, é necessário aprender a amar os seus irmãos. Por isso que ele diz, eu vim cumprir a palavra, porque vós não compreendestes a fundo. Estão seguindo de maneira disciplinar aquilo que está na superfície. Mas não adianta fazer todos os preceitos do templo se eu trato mal aqueles que estão dentro de minha casa. Se eu trato mal o meu próximo, aquele que está próximo de mim. Então Jesus, ele vem nos ensinar a amar. No Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, são 27 livros. 4 deles, evangelhos. Todos os evangelistas ali, 2 estiveram com Cristo, 2 não, Lucas e Marcos, como nós sabemos, cada um com sua visão pessoal de Jesus.
Depois nós temos o livro histórico e aí o livro profético de João, que é o Apocalipse, de toda o novo evangelho, o Novo Testamento, mas também o Velho. O coração disso tudo está no Sermão do Monte, que é a palavra direta de Jesus para nós, porque ele diz assim: ame, meus irmãos, perdoe. Se alguém lhe pede as sandálias, ele também o manto. Se alguém lhe faz andar uma légua, ande com ele 2. Se alguém lhe fere a face esquerda, ofereça também a face direita. Porque Jesus está nos chamando à fé, para que Deus ele dispõe dos dispositivos necessários para disciplinar qualquer irmão, sem que a gente tenha necessidade de tomar em nossas mãos a espada da vingança. Não é necessário. Ele diz que nós devemos tolerar, conversar e perdoar. Há aqui um ponto, e nesse ponto é necessário que a gente tenha atenção. Isso não significa que Jesus está justificando o injusto. Isto não significa que aquele que é criminoso, assassino e etc., não tenha que ter as consequências legais das suas atitudes. Isso não significa que as irmãs que sofrem violência em casa não tenham que denunciar, compreende? Porque para isso existe a lei dos homens, não com sua perfeição, mas necessária e muitas vezes obrigatória para que esses irmãos tenham também, através da consequência de suas atitudes, a correção dos seus atos. Vejam, obra de André Luiz, Missionários da Luz, está ele e agora eu esqueci o nome do irmão orientador da casa, mas eles estão fazendo um trabalho junto dos médiuns, na hora do passe, igualzinho os irmãos estão lá dentro. André Luiz nos descreve, havia lá os passistas encarnados, logo antes, nas costas, junto deles, os companheiros da espiritualidade, que trabalhavam em conjunto com o médium ou com o trabalhador passista. Eles estão conversando num certo momento, e aí André Luiz está falando com o orientador da casa, e vem um outro irmão, responsável pela equipe de passe da espiritualidade, e fala assim: desculpe incomodar, mas há um caso aqui muito específico. E o irmão diz: o que há? Fala: esse irmão, senhor, passa aqui no centro já há muito tempo, e ele tem um hábito muito ruim, porque ele explode com muita facilidade diante das dificuldades. Nós os acompanhamos e sabemos. E ele explode com muita dificuldade, ele é tomado de cólera quase sempre. Isso faz com que as energias que ele concentra acabem surgindo manchas em seu coração. No momento que nós damos o passe, nós limpamos. Ele escuta as preleções esclarecedoras, mas retorna com as mesmas atitudes, e já vai para a 10ª vez que nós estamos fazendo a limpeza. E aí o irmão orientador diz assim: desta vez não, vamos deixar que avance a mancha, infelizmente, para que tenha as consequências de suas atitudes impensadas, e através dessas consequências possam gerar agora um professor salutar, que vai corrigi-lo, infelizmente, através da dor. Percebe? Então não significa, quando Jesus nos diz para amar, que nós não devemos ter consciência de nossas ações. É necessário ter entendimento, porque diz André Luiz: até o amor em exagero e mal colocado pode criar vícios e desequilíbrios. É necessário também disciplina, consciência e amor. Jesus, portanto, nos estabelece, nos inspira a fazer o bem. Agora percebam, conforme o tempo vai passando, e Jesus, quando desencarna, é crucificado e sobe aos céus, a sua mensagem, quanto mais longe vai ficando de Jesus, mais ruído vai tendo. Ao ponto que nós sabemos, de uma determinada parte dos evangelhos, Paulo
discutir com Pedro sobre na verdade, Pedro discutir com Paulo sobre a necessidade ou não da circuncisão. E Paulo dizer assim: não há mais necessidade de interferência física, porque Cristo nos libertou e nos chama à ação do bem e do amor. Percebe? Porque há ruído e a água vai sendo contaminado pelo dogmatismo judaico. E Paulo, ele vem para dizer: eu estive mergulhado dentro desse dogmatismo, mas Cristo me libertou, porque ele é ação ética no bem, prática, a vivência. Nós sabemos que, infelizmente, e não aqui nenhuma crítica aos irmãos católicos, porque a igreja de antigamente não é a igreja de hoje, mas quando Roma se torna cristã, há nesse momento ruído na mensagem, porque o poder daqueles que lideravam a igreja contaminou também a mensagem do Cristo, ao ponto de praticar várias violências e conquistas em nome de Jesus, um mestre que não tinha aonde guardar sua cabeça, não tinha onde colocar, não tinha um travesseiro para descansar a sua cabeça, e falava de perdão. E por esse mesmo mestre usaram em nome de violência e da espada. Veja que houve aí ruído na mensagem. Por isso, Allan Kardec, em 1857, através da intervenção dos espíritos orientadores, nos traz o compêndio do Livro dos Espíritos e a doutrina espírita, que vem nos esclarecer, agora com mais profundidade, o porquê estamos aqui. Porque uns nascem tão perfeitos de saúde e outros nascem com certas anomalias. Porque de nossas dores, que vivemos em um mundo de expiação e provas, mas nos renova a fé e diz: fora da caridade não há salvação. Porque é necessário que a gente possa ir a campo para, através da dor do outro, possamos enxergar a nós mesmos. A caridade é um exercício, meus irmãos. Quando chegamos lá e percebemos que o outro está em dificuldade. Vejam, alguns anos atrás, meu filho, que hoje tem 18 anos, na época devia ter entre 15 e 16 anos, ele desenvolveu alguns nódulos no pescoço. Primeiro apareceu um caroço, depois dois, e quando chegou no terceiro nós ficamos preocupados. Nós tínhamos um médico amigo, ele fez uma orientação para o Bondrini e nós fomos lá. A médica fez uma visão rápida, falou: ainda não é necessário, esqueci o nome, retirar, né, para fazer a análise, vamos acompanhá-lo. E aí nós íamos lá, eu ia com meu filho acompanhando ele durante algumas semanas, e de mês em mês nós retornávamos. E nós ficávamos numa parte assim, onde eles recebiam os pais, onde os filhos já estavam em fase final. É uma experiência muito profunda, porque quantas vezes eles não receberam os pais ali para dar a notícia do desencarne dos filhos. E eu estava observando aqui. Então, uma das maiores dores são os pais que perdem seus filhos, na verdade, ainda muito jovens. E a dor daqueles pais, assim, realmente nos atravessa a alma. E naquele momento eu agradeci a Deus por meu filho estar saudável, porque logo depois foi constatado que era só algum tipo de inflamação, e de fato os nódulos eles desapareceram sem intervenção médica. Mas naquele momento que nós estamos vendo os pais ali com tantas dores, nós também sentimos aquela dor e passamos a compreender o quanto muitas vezes nós somos abençoados e como a dor do outro também nos afeta. Por isso a caridade ela é necessária para que nos humanizemos, para que nos tornamos mais humanos, entendamos que vivemos não só de maneira individual, mas em conjunto. Também no meio espírita temos que tomar cuidado às mistificações, não é? Às vezes recebemos mensagens, é necessário observar o teor da mensagem. É necessário ter observação, porque não é qualquer espírito que vem dentro do fenômeno mediúnico e fala uma coisa que realmente é um espírito de luz. É
É necessário que observemos a conduta do médium. É necessário que observemos a mensagem do Espírito. Há muitos irmãos que trabalham dedicados durante anos, mas entram em automatismo. Fazem o curso do passe, dão belíssimas preleições, vão ao campo do alimento, se dedicam, mas passado algum tempo, fazem de maneira automática. A nossa visão ainda infantil, porque entendemos que é como se fosse moeda de troca. Trabalhei 30 anos dentro da casa espírita, alguns dizem, quando chegam no mundo espiritual, por que estou num hospital? Porque nós não compreendemos que não é assim que se faz. Não é fazendo bem que vamos para o paraíso, e nem evitando de fazer mal que deixemos de ir para o inferno, ou para, como nós dizemos entre os espíritas, não é? Para os umbrais. Não é verdade? Não é isso. A mensagem de Cristo deve ser refletida e deve nos transformar de verdade e com sinceridade. Se não é dogma. Até o que eu estou falando aqui é necessário que passe pelo crivo de reflexão dos próprios irmãos. Percebem? Quando eu pensei sobre a mensagem de Cristo, e muitas vezes me parecia loucura, porque eu dizia assim, como pode a gente perdoar sempre? Como é possível? Vejam, Jesus não quer, como eu disse, a justificação do injusto, mas Ele não quer que o ódio nos torne aquilo que nós mais detestamos. Quando refletimos de fato sobre as orientações de Jesus, principalmente comparado com outros orientadores, vamos percebendo que cada vez que mergulhamos no mal, mergulhamos na vingança, na desforra, só nos traz mais dor, só nos traz mais sofrimento. E por mais que doa, é necessário de fato o perdão. Como diz os Espíritos, podemos dar socos dentro de um quarto escuro quantas vezes quisermos, mas só acendendo um ponto de luz é que as trevas recuam. A luz é a compreensão. Muitas vezes hoje, dentro da sociedade, sempre falo aqui, nós estamos divididos, polarizados, e não estou falando de política, estou falando de postura cristã. Isto não significa que não tenhamos que ter nossas posições, significa respeitar o outro nas posições dele. Quando foi que deixamos de saber comunicar, compreender, tolerar, amar o outro, silenciar? É necessário o amor. Passamos por um momento muito difícil de várias guerras, um aprofundamento muito grande na parte do orgulho, do egoísmo. Isso nos leva ao sofrimento e à dor. Só amando, de fato, seremos mais leves e felizes. Portanto, o amor por si só já vale a pena as nossas ações. Assim como nós olhamos um filho, aqueles que estão próximos de nós, é necessário expandir a nossa visão. E aí o receituário, que nós falamos sempre, oração, criar o hábito da oração, mesmo quando estamos cansados. Às vezes nós acordamos, estamos cansados, não? E falar assim, eu não sei orar. Mas aí a gente cultiva um pensamento esclarecedor, uma boa esperança. Vamos para um trabalho, muitas vezes, onde estamos em situação de estresse. Vamos orar por aquele outro. Seja, às vezes, um patrão desumano, ou seja, uma dificuldade com um amigo de trabalho, e etc. Vamos ter a prática de orar pelo outro também, e por nós. Escovamos os dentes, tomamos banho, arrumamos o cabelo. Por que não tiramos 5 minutos que seja para cuidar da alma, do espírito, da mente? Não é? Vamos fazer o evangelho em casa, 10, 15 minutinhos, mas ninguém me acompanha. Façamos sozinhos, um horário determinado. Não é mistificação não, é só disciplina, para que depois os irmãos, vendo nossas ações, possam participar da reunião,
fortalecendo as bases de segurança de nossa própria casa. Basta que um ore dentro de uma casa para que toda a casa fique protegida. Olha aqui como Deus é bom e é justo, não é? Vamos participar das preleições, mas também do trabalho que o Espiritismo e o Cristianismo nos indicam sempre, para que haja de fato renovação. Tá certo? Espero que eu tenha sido claro e objetivo. Vamos juntos fazer a oração final? Então, mais uma vez, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade, por mais esse domingo, essa semana que se inicia, Senhor. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção para esta casa, para todos nós individualmente, que possamos ter a capacidade, Senhor, de uma vez na sala do passe, absorvermos a energia que está sendo transferida para nós. Não só no nosso corpo espiritual, nosso perispírito, mas também no nosso corpo físico, que possamos retornar aos nossos lares, levando o equilíbrio que aqui encontramos, o amor da palavra do Cristo, e tenhamos um domingo de muita paz, amor e união, e que essa semana seja cheia de coragem para praticar o bem dentro de nossos limites, na rotina com os nossos irmãos. Se conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.